Deixa eu te dar 5 motivos para ler um livro. Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de leitura de Depois do Sim, lançamento da Taylor Jenkins Reid pela editora Paralela. Eu li nessa edição aqui, que é a edição espanhola e se chama Por Siempre Felices, mas a edição em português tem essa capinha aqui, vou deixar para vocês, e eu vou deixar o link dela aqui embaixo também. E para quem mora na Espanha ou em Portugal, também vou deixar o link da edição em espanhol para vocês. E bom, a Taylor Jenkins Reid, ela é super famosa por, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, e a autora, ela tem realmente 2 formatos meio que de publicação de livros de romance. Um que são romances como o Depois do Sim, que são romances mais vibes comédia romântica, sabe? Tipo, mais histórias, assim, ficcionais, e um outro tipo de romance, que é o que a gente encontra em Evelyn Hugo e em Daisy Jones, que são romances que puxam um pouco mais para um lado jornalístico, para uma veia investigativa quase biográfica. Eu gosto muito dos 2 estilos da autora, mas no caso desse aqui e dos romances com essa vibe mais ficcional, mais comédia romântica, o que me encanta muito nela é o fato de que ela traz sempre personagens maduros. Então este é o primeiro motivo para você ler Depois do Sim. A gente vai ter um casal aqui que é a Lauren e o Ryan, e já no começo do livro a gente percebe que eles estão passando por uma crise matrimonial. A autora, então, vai contar pra gente ali em alguns tópicos de momentos importantes da vida do casal essas situações. Como eles se conheceram, como foi o primeiro beijo, como foi que eles começaram a namorar, quando foram morar juntos, casamento, enfim, todos os passos da vida deles como casal, até chegarem onde estão hoje e por que eles chegaram onde eles estão hoje. E a gente tem a derradeira discussão, o ponto de embate ali que gera uma separação. E é justamente isso que acontece com Ryan e Lauren. Eles se separam, eles não chegam a se divorciar. E aí eles vão passar um ano separados para tentar entender o que aconteceu nesse relacionamento deles, se vale a pena, seguir investindo nesse relacionamento ou se eles vão, ao final desse ano, de fato, assinarem o divórcio. É interessante porque a gente tem aí um casal com 30 anos, 30, 31, os dois têm. E assim, por mais que eles tenham já essa idade, que eles sejam um casal maduro, eles passaram toda a vida juntos. Eles estão juntos há 11 anos. Então toda a vida adulta deles foram passados juntos, como um casal. E aí você percebe que mesmo que eles tenham maturidade em alguns aspectos da vida, profissional e etc., no quesito relacionamento, não tem tantas descobertas, não tem tantos aprendizados, porque tudo que eles viveram foram juntos. A gente tem o livro pela ótica da Lauren, então a gente percebe muito mais sobre o ponto de vista dela, mas a gente vai enxergar algumas outras coisas também ao longo da trama. Então esse fato de que não são assim adolescentes brincando de casinha é muito interessante, mesmo que a experiência deles, o fato de que esse ano separado vai dar pra eles a possibilidade de viver como solteiro meio que pela primeira vez como adultos, sabe? Então também vai ter esse frescor de enxergar o novo, mas tendo toda a bagagem de um casamento e de um relacionamento de 11 anos. O segundo motivo para você ler, Depois do Sim, é o foco no autocuidado e no amor próprio. A Lauren, ela vai sair desse relacionamento e ela vai começar a se enxergar pela primeira vez, porque ela de fato estava presa ali, não presa exatamente, mas ela tinha que dividir a atenção entre si mesma e entre esse marido, entre cuidar da casa, cuidar de tudo, e pela primeira vez ela vai olhar para si e ela vai descobrir o amor próprio, ela vai descobrir os gostos dela, ela vai fazer as coisas que ela quer fazer, ela vai ter essa liberdade, porque você tem sim essa liberdade dentro de um relacionamento, mas você precisa partilhar essa liberdade com a liberdade do outro, sabe? Não dá pra toda vez pedir no mesmo restaurante que você gosta, se o outro não curte tanto aquele restaurante, curte outro restaurante, sabe? Não dá pra sempre assistir o filme que você quer se o outro não gosta daquele tipo de filme. Então são essas coisas que ela vai começar a perceber e assim entender. Ela vai começar a se questionar, putz, será que isso aqui é assim porque eu gosto ou porque o Ryan gosta? Então essa parte do amor próprio, do autocuidado vai ser uma coisa que a protagonista vai descobrir ao longo, da história, ao longo desse ano aí que ela vai passar separada dele, que também vai fazer a gente questionar se no final ela realmente deveria voltar pra ele, ela realmente deveria investir nesse relacionamento, se esse relacionamento tem salvação. O terceiro motivo pra você ler Depois do Sim, eu acho que são os questionamentos do relacionamento a dois mesmo, porque o relacionamento a dois é muito de doação, e a gente percebe muito isso enquanto a Lauren tá se descobrindo, do tipo de
coisas que o Ryan fazia pra ela que ela não gostava, ou que ela fazia pro Ryan e ele não gostava. E assim, até onde você se doa pelo seu parceiro, até onde você deixa os seus gostos de lado pelo seu parceiro. Então traz muitos desses questionamentos, sabe? De quando é que o relacionamento começa a esfriar, todo relacionamento de fato vai começar a esfriar. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com não dormir junto ou não fazer amor por um tempo prolongado? Então, são várias questões que um relacionamento de 10 anos acarretam na vida de uma pessoa e que ela vai se fazendo aqui ao longo da trama. O quarto motivo pra você ler depois do Sim, eu acho que são os personagens. Eles são personagens muito reais. As atitudes que os personagens vão tomar para tentar, né, consertar esse relacionamento, eu particularmente achei bizarras. Eu achei que não tinham lógica, eu achei que não tinham necessidade e eu achei assim um pouco invasivas um com relação ao outro, sabe? E eu acho que isso é porque são personagens muito reais. Eles erraram muito ao longo da trama, eles erraram na tentativa de salvar o casamento deles, e isso é porque eles não são perfeitos. E eu acho isso interessante, porque eu entendo que pra mim aquilo ali era um ponto especificamente ruim que eu não concordava. Mas eu sei que tem casal que pra isso é muito natural. E assim, eu como leitora ficava, meu Deus, amiga, não faz isso aí não, volta aqui 2 casas. Mas eu entendo que pra outros casais e pra eles dentro da trama, né, talvez não fosse ser uma coisa assim tão grande, talvez fosse uma coisa comum que eles fizessem. Então, essa coisa assim de ter um personagem que de certa forma, em algumas atitudes dentro do casamento eu não concordava e que eu achava errado, eu também entendi como sendo personagens reais que erravam e acertavam ao longo, né, da trama. E o quinto motivo pra você ler depois do Sim é a narrativa. A narrativa da Taylor Jenkins é uma coisa que você não consegue parar, gente. Você começa o livro, você engata na leitura, você quer saber sobre os personagens, você fica tenso, você fica assim perturbado porque você quer compreender, você quer descobrir quais serão as respostas, né, do outro diante das atitudes. Então, é uma fluidez assim que não te para, e ela consegue colocar diversos subplots dentro da trama que eu acho que fazem com que a gente fique ainda mais tenso. Faz com que a experiência de leitura seja muito gostosa porque você quer terminar o livro, você quer descobrir como é que vai acontecer, você quer descobrir o que vai acontecer, né, pra onde essa história vai desdobrar. Eu acho que grande parte do brilho da história mesmo vai muito além da história e é a forma como a Taylor conta essa história. Então esses foram 5 motivos para vocês lerem depois do Sim, mas eu tenho também algumas questões assim que o livro, né, me pegou para conversar com vocês. Essa questão de como a situação do casal foi resolvida e especialmente do final do livro, eu senti um pouco corrida, sabe? Como se ela tivesse desenvolvido tudo, aí chegou no final e falou, tá, agora vai, faz isso aqui, ó, tá, tchau. Sabe, tipo, não quero mais esse casal, vou pegar meu próximo livro pra escrever, já chega desse casal aqui. Eu senti que o final foi um tanto quanto corrido, que faltou uma conversa entre os personagens. Existe, entre muitas aspas, uma conversa realmente dentro da história, que você vai descobrir conforme você for lendo o livro, mas eu acho que faltou ainda o diálogo, faltou eles se entenderem, colocar tudo em pratos limpos, sabe? Sentir falta disso, assim. E das atitudes, realmente, dos personagens quanto a casal, que são coisas que eu, Bárbara, particularmente, não concordo. Eu acho que é muito... Não tenho como falar sobre o que é, porque senão vai ser um spoiler. Mas eu, particularmente, não concordo. Mas eu sei que tem casais que vivenciam isso, que fazem isso e que pra eles é normal. Então, se pra você é normal, talvez você consiga compreender mais esse lado da história do que eu. Pra você que tá acostumado a ler os livros dela, tipo Daisy Jones e Evelyn Hugo, é completamente diferente, não tem uma profundidade tão grande, é de fato uma comédia romântica que você vai ali mergulhar na história dos personagens, vivenciar com eles aquelas experiências ali, e tá ótimo, obrigada a todos os envolvidos, então você não vai, né, não tem grandes questões para serem resolvidas, mas se você gosta de livro com casais maduros, né, com esse plot de um momento de tensão dentro de um casamento, eu acho que vocês vão curtir essa leitura. É assim, um livro pra te distrair, sabe? Sem grandes questões, mas ainda assim foi um livro que eu gostei bastante e eu indico pra quem gosta desse tipo de romance. Me conta aqui se você já leu algum livro da Taylor Jenkins, o que você achou, se você já leu depois do Sim, eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui. Eu te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá! Tchau!